Pastor Rodrigo Barbosa, vem aqui rapidamente. Nós estamos ávidos pela palavra de Deus, palavra poderosa. Prepare seu coração. Hoje de manhã recebemos assim um banquete, maná do céu, Pastor Carlos. E eu sou bem-aventurado, porque eu venho de manhã e venho à noite, então a porção é dobrada. Que Deus continue te usando poderosamente, que esteja sobre você o espírito de intrepidez e ousadia no falar, no ministrar, e a sabedoria que vem do alto guie as suas palavras que são do Senhor para edificar a igreja dele, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Paz e graça. Quem quer ser cheio da glória de Deus? Amém? Aleluia. Vamos ler um texto que está aqui em Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Êxodo 40, versículo 34. Aleluia. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória, Kavod, do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Imagina, ele não conseguia entrar por causa do peso da glória que ali estava, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui inicialmente nós vemos a glória de Deus sobre o tabernáculo. Então você imagina o povo de Deus ali no deserto, depois que eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito para glorificar ao Senhor, para adorar e servir a Deus. E Deus, por intermédio de Moisés, direcionou o povo para que o tabernáculo fosse construído. E o tabernáculo naqueles dias era o desejo de Deus de estar no meio do povo. A gente pode até dizer que Deus tabernaculou, Deus habitou no meio do povo, e ali no tabernáculo a glória de Deus estava presente. E tem um texto também em 2 Crônicas 7, versículo 1 ao 3, 2 Crônicas 7, do versículo 1 ao 3, diz assim: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então primeiro, numa época anterior foi o tabernáculo, agora o templo. E o templo foi algo que Davi desejou, construir para o Senhor. E um dia ele disse: eu habito em palácio, mas a casa do Senhor habita em tendas. Davi desejou construir, mas quem construiu foi o seu filho Salomão. E aqui diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram, louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quantos aqui querem ser cheios da glória de Deus? Feche os seus olhos, ore ao Senhor agora, abra o seu coração. Eu creio que Deus, quando Ele encontra um coração quebrantado, um coração desejoso da presença dEle, o Senhor, Ele visita esse coração. Daqui a pouco nós vamos chegar no final do culto, mas você tem a oportunidade de receber essa palavra. Nós já tivemos aqui um ambiente tão maravilhoso, de louvor, de adoração, por meio da oferta. Pai, nós queremos Te agradecer. Nós reconhecemos, Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, e damos a Ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor.
reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai de amor, e os nossos corações estão abertos, desejosos da Tua presença. Estamos aqui com o nosso coração aberto, Te dizendo e Te pedindo: enche-nos, Senhor, visita-nos, Senhor, faz com que a Tua glória venha sobre nós. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, mas queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui consagrando as nossas vidas a Ti, a nossa casa, a nossa família. Fala conosco, Senhor. A nossa vida é Tua, Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós Te adoraremos para sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Então, só para nós voltarmos aqui, os dois primeiros momentos: a glória de Deus no tabernáculo, depois a glória de Deus no templo. E quando nós falamos sobre a glória de Deus, nós vemos nessas duas passagens o manifestar da glória como um peso. E nós vemos aqui alguns elementos como a nuvem, como fogo. E nós vemos então esses elementos demonstrando e manifestando a glória de Deus ali sobre eles. E a glória de Deus, ela era tão densa, ela era tão poderosa, o peso da glória, que eles não podiam entrar, eles não poderiam ficar em pé naquele lugar. E é interessante você pensar nisso. A glória de Deus num lugar, no tabernáculo, no templo, e eles não conseguiam entrar ali, de tal poder, de tal peso da glória naquele lugar. E isso me chamou a atenção, porque em Êxodo 33, versículo 18, a Bíblia diz que Moisés, ele pede para ver a glória de Deus, e diz assim: então Moisés disse: peço-me que mostres a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o nome do Senhor diante de você. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E Deus acrescentou: você, Moisés, não poderá ver a minha face. E ele diz o porquê: porque ninguém pode me ver e continuar vivo. É forte isso, não é? E às vezes a gente está na igreja, está em casa, e a gente fala: Senhor, mostra a tua face. Às vezes a gente não sabe o que a gente pede, né? Deus está dizendo que alguém vivo, vendo a face dele, não continuaria vivo. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, ponha-se sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu retirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face não se verá. E é interessante também, a gente começa a viajar assim na palavra, mas o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios que hoje, aquilo que nós vemos em parte, haverá um dia que nós veremos face a face. Quem se alegra com isso? Nós veremos o Senhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, aguardando a sua volta, nós precisamos então entender o que é a glória de Deus, como a glória de Deus se manifesta. E eu quero ler um último texto que está em Mateus 17, versículo 2. Mateus 17, versículo 2. O pastor Ricardo falou algo muito interessante e importante. Nós vivemos a graça, nós vivemos o ministério da graça, mas quando nós olhamos a Bíblia como um todo, o Antigo Testamento, ele é a sombra, ele nos ajuda a entender a revelação de tudo aquilo que o Senhor trouxe. Então, se você ver lá no tabernáculo, no templo, a glória de Deus, agora nós vamos ver a glória de Deus nele mesmo, Cristo, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol,
e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Eis que apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. É igual aquele louvor, né? Bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, olha, eu faço uma tenda, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, olha de novo, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Deus dizendo: escutem o que o meu filho Jesus diz. Então nós vemos aqui a glória de Deus se manifestando. E para nós lermos o último texto, que está lá em 2 Coríntios 13, 2 Coríntios 3, no versículo 13 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer um pouco antes que Moisés usava um véu para cobrir o seu rosto da glória. Mas ele diz também que Moisés usava o véu para cobrir o rosto de uma glória que estava desaparecendo. E agora o apóstolo Paulo, ele diz, no 13, não é? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Agora vamos ler aqui o versículo 16. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, diga: o véu é tirado. Agora o 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos quem? O quê? A glória do Senhor. E somos como? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Então, se a glória se manifestou no tabernáculo, a glória se manifestou no templo, agora a glória de Deus, ela se manifesta nas nossas vidas e através das nossas vidas. Quantos creem e desejam isso? Mas aí vem uma reflexão. Então, o que é a glória de Deus? E para que nós possamos falar da glória de Deus, é importante nós falarmos não apenas do significado da palavra hebraica que gera a origem dessa palavra, mas falarmos também do conceito que fica na nossa mente sobre a glória de Deus. Porque ao ler esses textos do Antigo Testamento, nós temos uma ideia na nossa mente que a glória de Deus é essa nuvem, é essa fumaça, é o fogo, porque se manifestou assim. É como essa luz, esse brilho, essa nuvem densa. Então nós pensamos que isso é a glória de Deus. Mas a palavra em hebraico, a palavra kavod, ela tem um significado muito concreto. Essa palavra hebraica, ela significa glória, e kavod, ela tem vários significados. E o hebraico então nos dá um desdobramento para nós entendermos de uma forma mais plena, mais profunda, o que é a glória. Então a palavra kavod significa glória, significa honra, importância, respeito, peso, aquilo que tem distinção, é dar valor, é estimar, e refere-se frequentemente, não é? À presença majestosa de Deus. Então, no contexto bíblico, essa palavra, ela indica a importância, o valor de algo. Então, de forma resumida, a palavra kavod, ela significa o peso de Deus. E sendo mais prático, significa o peso de Deus, o caráter de Deus em nós. Por isso o apóstolo Paulo fala de nós sermos transformados de glória em glória. E é importante nós entendermos que o homem por si só,
ele não consegue se transformar. O homem por si só, ele não consegue mudar o seu interior. Mas nós então somos transformados por essa glória em nós. Então essa glória, ela significa a vida de Deus em nós. Amém? Diga, eu tenho a vida de Deus em mim. Então essa glória, esse peso descreve a presença densa, abundante e gloriosa de Deus em nós. O que seria isso? O reconhecimento da autoridade de Deus, o reconhecimento da majestade do Senhor. E isso traz, na raiz da palavra, a palavra kaved, pesado, significa honra e respeito. É você reconhecer o peso de Deus na sua vida. É você reconhecer a importância de uma pessoa. E é você honrar, respeitar e valorizar alguém. Como a palavra nos ensina a honrar pai e mãe. Então essa descrição, kavod, como glória, ela serve para nós como um sinal de respeito, de devoção, de reverência ao Senhor. Então quando nós olhamos para essa palavra, entenda o seguinte: a glória e a majestade de Deus, vendo a glória de Deus, ela deve despertar em nós uma resposta. E essa resposta que desperta em nós é a nossa adoração, é o nosso louvor, é o nosso corpo reagir a essa presença, e como resposta nós nos rendemos a Ele. O nosso corpo, ele louva ao Senhor, o nosso corpo, ele adora ao Senhor. E quando eu falo de louvor, eu não falo apenas, não que não seja importante, mas eu não falo apenas de nós cantarmos louvores, uma música ao Senhor, mas eu falo do nosso modo de viver, glorificar ao Senhor. O nosso modo de vida, o jeito que eu convivo em família, o jeito que eu vivo no meu lar, isso significa então, pensa nesse instrumento, aquele violão. Eu estava falando pela manhã, quantos aqui já ouviram o som de um violino? Um violino bem afinado e bem tocado é gostoso, não é? Mas e um violino desafinado? É horrível de ouvir. Então quando eu falo de nós darmos essa resposta de louvor a Deus pelo nosso modo de viver, nos dá esse entendimento de que nós sejamos um instrumento afinado para louvor e da glória do Senhor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito de vida, vivermos para a honra e glória do Senhor. E quando nós nos deparamos com a glória e a majestade de Deus, diga assim: eu não posso deixar de responder em adoração essa glória. Oh, aleluia! É como o pastor Ricardo estava falando aqui inicialmente, o nosso corpo ele começa a se movimentar, porque o nosso coração está tão cheio dessa glória, da vida de Deus, que no nosso coração tem uma gratidão, uma adoração por esse Deus, e nós respondemos, por quê? Diga assim: porque Ele é o Rei da Glória. E o Salmos 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Esta é, diga, esta é, diga, eu sou a geração
dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó, do Deus de Israel. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Diga: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. E o peso real de Deus nas nossas vidas, não é? Então tenha isso em mente, que a raiz kavod significa peso, e na cultura antiga significava ser importante, ter substância, não é? Ter valor. Então nós damos glória a Deus, como eu disse, não apenas cantando uma música, diga assim, mas atribuindo o peso correto a Deus em nossa vida. Se você pensar numa balança, pensa numa balança, aquela balança de feira. Os mais novos, vocês conhecem a balança de feira? Pensa naquela balança. A hora que você coloca naquela balança os seus compromissos, a sua vida, os seus afazeres, tudo que você tem na vida, o mais pesado naquela balança precisa ser Deus. Entenda isso. Na balança da prioridade da nossa vida, diga assim: Deus vem em primeiro lugar. E isso é muito maravilhoso. Nós honramos a Deus, dando a Ele a primícia, colocando Ele em primeiro lugar nessa balança. E nessa perspectiva que eu estou falando, do peso da glória, então isso fica como uma reflexão. Qual é o peso de Deus na minha vida? Qual a importância de Deus na minha vida? Qual o lugar que Ele ocupa? E isso não diz respeito a nós honrarmos a Ele com a nossa palavra. Nós não colocamos Deus em primeiro lugar por aquilo que nós falamos, mas nós colocamos Ele em primeiro lugar porque Ele é o primeiro no nosso coração, e as nossas atitudes demonstram isso. E é tão sério isso que Jesus disse para os religiosos da época: vocês me honram com os lábios, mas os seus corações estão distante de mim. Nós não honramos a Deus apenas com a nossa palavra, mas nós honramos com a nossa vida, com o nosso testemunho. E nessa perspectiva da glória, do peso, sem perceber, imperceptivelmente, nós desonramos a Deus, cometendo o pecado da leveza. É quando nós tratamos Deus como algo comum, como algo a mais, como algo apenas cotidiano da nossa vida, e não tê-lo como primeiro, como prioridade, nós cometemos esse pecado. E Deus, Ele quer ser o primeiro na nossa vida. A palavra diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus está batendo na porta do nosso coração, querendo entrar, querendo encontrar espaço, querendo encontrar morada. Honrá-lo, kavod, é reconhecer a sua importância e a sua soberania em nossas vidas. Então,
Deus tem peso na sua vida? Qual o peso que Deus tem no seu dia a dia, na sua família? Qual o lugar que Deus ocupa no seu casamento? Qual o lugar que Deus ocupa nas suas finanças? Qual o lugar que Deus ocupa no seu trabalho? Qual o lugar que Ele ocupa no meu ministério? Porque eu posso servir a Deus no ministério sem que Ele ocupe o primeiro lugar na minha vida. Porque eu posso servir a Deus por performance e não pela comissão ou pelo um propósito de um chamado específico que Ele colocou na minha vida. Então, se Deus não for o primeiro, Ele não será o segundo. Lá em Marcos, olha que interessante esse texto. Nossa, esse texto deu uma virada de chave na minha cabeça. Marcos 6, versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o mundo lá fora só tem má notícia. Notícia de morte, de destruição, como nós ouvimos esses dias lá em Tumbiara. Uma notícia que nos choca, que nos deixa aterrorizados. Mas aquele homem, se ele tivesse conhecido a Cristo, se aquela mulher tivesse conhecido a Cristo, se os filhos deles estivessem na igreja, não teria acontecido. E é interessante, porque nós somos transformados de glória em glória, para transformar aqueles que estão à nossa volta. Eu não sei o que está acontecendo hoje, mas o versículo que o pastor abriu, os salmos, a oferta, os louvores, a palavra, está tudo alinhado. Nós não podemos nos apegar às coisas daqui. Existem vidas que precisam ser salvas. Essa notícia não é para gerar revolta, mas quantos casais como aqueles estão em Uberlândia também sofrendo, e nós podemos levar uma palavra de amor, uma oração. Então Marcos 6, versículo 1 diz que Jesus, esse que nós estamos falando, que é rei e majestade, imagina um rei ser rejeitado? Você já imaginou isso? Uma pessoa que tem todo o poder e autoridade, ele foi rejeitado. Jesus foi rejeitado na sua terra, em Nazaré. E o texto diz: tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos e não poucos, ouvindo-o, se maravilhavam. Imagina, irmãos, você sentadinho ali, e Jesus falando. Ele só falou coisas maravilhosas, ele só falou coisas dos céus, e as pessoas ficaram maravilhadas, e elas diziam: de onde vem tudo isso? Era uma enxurrada de vida, de poder. De onde vem tudo isso? E eles perguntavam: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então, no primeiro momento, foi essa concepção, foi essa visão que eles tiveram de Jesus, foi essa leitura. Mas de repente, tudo isso muda. Tudo isso muda. Quando nós temos um julgamento humano, carnal, um julgamento errado, nós deixamos de receber aquilo que Deus pode nos dar. E é interessante porque quando Samuel foi ungir a Davi, Deus disse a ele: Samuel, o homem vê o exterior,
mas eu vejo o coração. Eles estavam maravilhados por tudo que Jesus estava falando, mas como se caísse nos olhos uma escama, como Adão e Eva, que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, começaram a olhar diferente. Adão se viu nu, e ele passou a ter vergonha, só que antes Deus falava com ele face a face, mas ele não tinha vergonha. Eles começaram de repente a olhar para Jesus de uma outra forma. Alguém no meio levantou e falou: opa, mas esse aí não é o carpinteiro? Ele não é o filho de Maria? Não é ele irmão de Tiago, José, de Judas, aquele que jogava bola comigo lá no Roosevelt, que estudou no bairro Brasil? Não é aquele que cresceu no Santa Mônica? Não é aquele que morou lá no Marama, no Luizotti? Mas esse não é Jesus? E o que aconteceu? Escandalizavam-se por causa dele. É como se eles dissessem: mas esse daí, ele não é digno de estar aqui, na sinagoga e falar da palavra de Deus. Quem ele pensa que é? Aí mudou. Estavam admirando, estavam maravilhados, agora escandalizavam-se. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E o texto vai dizer que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. E eu estava meditando nisso, e eu falei para vocês, a minha cabeça ela fica, eu falo: Senhor, misericórdia, me ajuda a conceber a palavra no Espírito, porque a Bíblia diz que agindo Deus, ninguém impedirá. Só que Jesus não pôde agir, porque tem algo que impede o agir de Deus: a incredulidade, a desonra. Eles desonraram a Jesus, eles não honraram Ele como Rei e Majestade, eles desonraram, eles perderam o dia da visitação do Senhor, eles perderam a oportunidade em que o Rei da Glória havia entrado naquele lugar, como um dia Ele transformou a vida da mulher samaritana, como um dia Ele perdoou Maria de todos os pecados. Iria acontecer uma revolução naquela cidade, mas eles desrespeitaram, e tudo isso porque eles quebraram um princípio, porque eles desonraram. Eles estavam esperando um pacote, eles estavam esperando um estereótipo, eles desonraram o exterior, e Deus não pôde fazer milagre. Não é que Ele não quis, Ele não pôde, porque havia incredulidade ali. E essa incredulidade, essa desonra, ela impede o agir de Deus nas nossas vidas. Ei, nesta noite, nós estamos diante do autor e consumador da nossa fé. Nós estamos diante do Rei da Glória, aleluia. Então que o nosso coração esteja desejoso, que o nosso coração hoje abra a porta para que Ele entre na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Por isso que tem pessoas que de repente ela entra na igreja hoje, e amanhã ela já foi restaurada, o casamento já foi liberto, ela já foi batizada, ela já está numa célula. Por quê? Porque essa pessoa reconheceu que Ele é o Cristo. E ao passo que tem pessoas que servem a Deus há anos, mas não há na sua vida uma transformação poderosa, porque não reconheceu Cristo dessa forma. E lá em Mateus 10, 40 a 42, Jesus vai falar o que é honra. E nós temos um padrão que Jesus, estabeleceu.
E ele diz: quem recebe vocês, recebe a mim. É como se Jesus dissesse: quem honrar vocês, está honrando a mim. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando eu recebo a Cristo, eu recebo o Pai que o enviou. Quando eu não recebo a Cristo, eu não recebo o Pai. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa, o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo, que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Aqui ele fala sobre 3 níveis de honra: o profeta, o justo e o pequenino. O profeta é aquele que tem o caráter de sacerdote, aquele que tem a condição de liderança espiritual. Mas fala também daquele que é justo, que são pessoas iguais como nós somos, que são os irmãos que estão todos aqui. Aqui eu estou vendo muitos justos, então não há distinção. E quando eu recebo um justo na condição de justo, e eu honro, eu estou honrando a Cristo. E os pequeninos falam daqueles que servem, e não é porque eles servem ou porque eles são menores, não é que eles são inferiores. Eu não vou entrar no mérito, mas depois os discípulos entraram num questionamento, querendo saber quem era o maior e o menor no reino dos céus. Mas a questão é que a honra, ela é horizontal para todos, não há distinção. E olha que interessante, a honra não é sobre quem você encontra. Não, pastor, eu encontrei essa pessoa aqui, não, esse irmão aqui, eu tenho que honrar a vida dele. Não, a honra não é sobre quem você encontra, mas a honra é sobre quem você é. Quantos estão aqui comigo? Diga assim: não é a pessoa que honramos, honramos a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 2,5 que só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é o nosso mediador. Então eu só posso orar em nome de Jesus. Eu só posso pregar em nome de Jesus. Eu só posso me apresentar diante de Deus porque eu estou revestido de Cristo, do sangue de Cristo. Porque quando eu oro, Deus ele pode ouvir a voz do Rodrigo, mas o cheiro que ele sente é o cheiro de Cristo. Aleluia! Então, quando nós olhamos para uma pessoa e nós a desonramos por causa da escolaridade, porque ela não está num padrão que eu imagino que ela deveria estar, porque talvez ela fala nós vai, nós vem, mas ela tem uma escolaridade inferior ao padrão que eu estabeleci, ou por questões financeiras, e aí eu pergunto para o irmão: nossa, que bênção, mas que bairro que você mora? Ah, você mora lá? Ah, mas e a sua casa? Você mora numa casa? Não, eu moro num apartamento alugado. Então nós deixamos de honrar por causa de estereótipos, de condições. Só que a desonra e a honra apontam para quem nós servimos. Vocês estão entendendo? Então sempre vamos honrar a imagem de Deus na pessoa. Então a pergunta que fica é: quem é o meu Deus? Se o meu Deus for Mamon, e eu ver uma pessoa de dinheiro, eu vou querer honrar aquela pessoa, porque eu me identifiquei com ela por causa da condição financeira. Agora, a honra, ela não fala sobre as pessoas, a honra diz respeito
a quem você é. E honra não é reação, honra é ação. Em Êxodo 20, em Efésios 6, a Bíblia diz: para o filho honrar pai e mãe, porque virá promessa, virá vida sobre ele. É um mandamento com promessa. E é interessante que nós vemos então nesse texto a importância e a relevância da honra. Quando eu falei da glória de Deus, a glória de Deus é muito mais do que a nuvem. Lembra que eu falei de nós louvarmos a Deus pelo nosso testemunho de vida? Quando nós honramos as pessoas, nós estamos dando glória a Deus. Aleluia! E é interessante que a relevância da honra, a importância, ela está na palavra. Só que a honra, ela começa no lar, mas ela se estende através dele. E a honra, então, ela transborda para além do lar. Quando nós enxergamos e entendemos esse princípio da honra, nós vivemos na nossa casa, em família, a glória de Deus. Você sabia que um casamento cristão, ele revela Deus para as pessoas? O casamento é um dos maiores desafios para o homem e mulher desenvolver a vida cristã, por meio da paciência, da compreensão, do perdão, em andar junto, em ter domínio próprio. Mas quando um casamento, ele vive sempre conflito, briga, desajustes, ao invés de honrar a Deus, esse casamento está desonrando a Deus. Então a honra, ela é um princípio. E nós, como igreja, o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O nosso testemunho como família, como casal, como filhos, como eu vejo na vida de muitos aqui que eu conheço e convivo, esse testemunho levará às pessoas o conhecimento de Deus. Então isso significa dar peso, isso significa dar importância. Agora que interessante, não é porque eu discordo do meu marido, da minha esposa, não é porque eu estou vivendo ali um conflito, um momento difícil, que eu vou deixar de honrar. Muitas vezes nós condicionamos a honra a algo momentâneo na nossa carne. Imagina como seria para o mundo ao nosso redor, se nós, como filhos de Deus, adotassem essa aplicação prática da honra. Imagina nós darmos esse testemunho em amando uns aos outros, servindo uns aos outros. Seria um testemunho poderoso. Imagina em situações em que o bom senso ou a natureza carnal dissesse assim: olha, você tem que agir diferente, olha o que essa pessoa fez, olha como ela te machucou, olha como ela te humilhou. E dentro do casamento, se eu agir na minha carne, eu vou gerar mais discórdia. Mas se o Espírito de Deus, por meio da glória que me transforma, e eu amar e honrar aquela pessoa, aquela discórdia, aquela discussão, aquela briga, ela não vai encontrar espaço, porque nós não estamos dando lugar à carne, mas nós estamos louvando a Deus por meio da nossa família. Por isso, Mateus 22, Jesus vai dizer, o mandamento no Novo Testamento, ele resume tudo aquilo que estava no Antigo, e ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. É Deus estando em primeiro lugar, como prioridade absoluta, acima dos bens e das vontades. Mas aí ele resumiu o restante do mandamento dizendo: ame o próximo como a ti mesmo.
E nessa ordem dos mandamentos, o quinto mandamento, que seria o primeiro horizontal, é o mandamento de honra, para os filhos honrarem pai e mães. Antes de não matar, antes de não roubar, antes de não adulterar, o mandamento é: honre pai e mãe. E honrar pai e mãe vem antes de obedecer, porque a honra você faz na ausência, e a obediência você faz na presença. Agora que interessante, 1 Timóteo 5,17 vai falar sobre os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. E a Bíblia vai dizer também que esse presbítero, ele é digno do seu salário. Agora, é tão interessante isso, porque muitas vezes há um sentimento no coração em que a pessoa ela não consegue ser submissa a uma autoridade espiritual, e ela não entende o quanto ela está sendo roubada por isso. Tem pessoas que são machucadas, sim, por lideranças sacerdotais, por pastores. No meu ministério eu já errei com pessoas. Teve situações que eu tive oportunidade de pedir perdão, e teve situações que só depois que eu entendi que eu errei, e eu não pude pedir perdão à pessoa, mas eu pedi perdão a Deus. Mas tem pessoas que, por serem feridas por sacerdotes, elas escolheram ser guiadas pela sua ferida, pela sua dor, e não pelo Senhor. E ela então acaba saindo debaixo desse princípio. Mas há uma verdade que eu creio nela: a unção que você honra é a unção que você recebe. E quando nós falamos sobre honra, né, a pastora Ana estava conversando ali no final do culto pela manhã, e ela falou algo interessante. Quando você desonra uma pessoa, você gera uma ferida nela. E às vezes essa ferida é irreparável, porque a desonra gera nela um sentimento de rejeição, de que ela não é pertencente. Mas a palavra kavod, ela fala sobre a glória a Deus, sobre a honra a Ele. E nós louvamos e honramos ao Senhor, honrando uns aos outros, sendo igreja. Então eu quero falar ao teu coração nesta noite: honre a Deus. Dê a Ele o trono do seu coração e diga: Senhor, faça morada na minha vida. Honre a Deus dando o melhor do seu tempo, o melhor do seu amor, do seu recurso. Nós precisamos honrar a nossa família. Cadê os irmãos aqui, os amadinhos? Cadê os irmãos aí? Amém, vaza. Nós não podemos ser maridos que fazemos algo na frente das pessoas para impressionar, e não fazermos o mesmo na nossa casa, honrando a nossa esposa e a nossa família. Nós não podemos ter disposição apenas para servir no prédio, e não servir em casa a nossa família. O marido, ele é o cabeça para ser cobertura, ele é o cabeça para dar a vida pela esposa, para cobrir o lar por meio do seu trabalho, do seu amor, da sua oração. E ele está ali honrando a sua esposa, honrando a sua casa, e isso vai se tornar um testemunho para a glória de Deus. Nós não podemos, como homens e mulheres, eu usei o exemplo do homem, mas da mulher também. Eu não posso servir no prédio, mas não servir em casa. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Deus nos deu um lar para nós abençoarmos, para nós amarmos. E nós precisamos aprender e viver a honra dentro de casa. Porque aquele que não cuida daqueles que são da própria casa, a Bíblia vai dizer que ele está negando a fé. Honre a sua família, honre o seu marido, honre a sua esposa. Às vezes eu vejo, ou já vi, no meio do relacionamento,
porque o marido ou a esposa está ferido, quer falar da fraqueza do cônjuge para uma outra pessoa. Não faça isso. Eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas. Mas quando a minha esposa, ela não faz isso, mas quando ela fala da minha fraqueza para outras pessoas, ela está fazendo como os filhos de Noé, estão expondo a nudez do seu cônjuge. Quando eu falo para as pessoas da fraqueza da minha esposa, dos seus erros, eu preciso honrar o meu marido, a minha esposa, cobrindo, ainda que ele tenha os seus erros. E eu quero falar ao teu coração: honre aqueles que são seus gestores na empresa, porque a Bíblia vai dizer que todo homem está sujeito à autoridade, e não há autoridade superior que não tenha sido constituída por Deus. Mas você que é patrão, que é empresário, honre os seus funcionários, trate-os com respeito, com amor, se importe por eles, e dessa forma, amando e servindo uns aos outros, nós manifestaremos a glória de Deus por meio das nossas vidas, pelo nosso modo de viver. E aquele que honra, diga assim: ele reconhece e ele é grato. O salmista diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Diga: Senhor, me dá um coração grato. Tem uma história de um piloto americano, Charles Plumb. Ele era piloto de caça dos Estados Unidos. Ele serviu na guerra do Vietnã. E depois de muitas missões de combate, o seu avião foi atingido e derrubado por um míssil enquanto ele estava voando. Plumb saltou de paraquedas, foi capturado pelos inimigos e passou 6 anos numa prisão vietnamita. E ao retornar para os Estados Unidos, ele passou a dar palestras relatando todo esse testemunho e essa história, desde a queda do avião, o paraquedas e a sua prisão. Certo dia, num restaurante, ele foi saudado por um homem. Um homem chegou diante dele e falou: olá, você é Charles Plumb? Você que era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Plumb disse para ele: sim, sou eu. Como você sabe dessa história? O homem disse a ele, preste atenção: eu que vos falo, era eu quem dobrava o seu paraquedas. E parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se afogou de surpresa, e com muita gratidão respondeu: claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Esse soldado, ao ficar sozinho naquela noite, ele não conseguia dormir, pensando e perguntando a si mesmo: quantas vezes eu vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse um bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro. E ele pensou também nas horas que esse marinheiro passou humildemente no barco, enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Depois daquele dia, Plumb mudou as suas palestras, e a partir disso, o nome da sua palestra passou a se chamar: quem dobrou seu paraquedas hoje? Agradeça a essa pessoa de peso na sua vida. Para nós chegarmos aqui, nós tivemos muitas pessoas que dobraram os nossos paraquedas. Os meus pais dobraram muitos paraquedas para que eu estivesse aqui. Eles me levaram ao médico, eles me deram remédio, eles me deram comida, eles me levaram na escola.
eles suportaram a minha rebeldia, a minha malcriação, eles dobraram os meus paraquedas por muitos dias. Nós temos dentro da igreja pessoas que têm dobrado os nossos paraquedas. Nós temos as irmãs que todas as quartas-feiras estão orando aqui. Nós temos os anfitriões, e eu acho tão interessante. Às vezes um irmão ele fala: pastor, eu não vou à célula hoje porque aconteceu alguma coisa. Mas o anfitrião, ele não se permite a isso. Mesmo com dor, mesmo não estando bem, o anfitrião toda semana ele está ali com a casa dele aberta para receber a igreja. E às vezes nós não honramos aquele anfitrião. Nós podemos honrar não apenas com uma palavra, mas um abraço de amor. Podemos entregar uma oferta para aquele anfitrião, falar: amado, eu quero pagar a luz da sua casa essa semana, eu quero te honrar, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você já parou para pensar quantas pessoas dobraram o nosso paraquedas para que nós estivéssemos aqui? Aleluia! Às vezes, os desafios que a vida nos apresenta diariamente nos faz perder de vista aquilo que verdadeiramente é importante. E aquilo que realmente é importante nas nossas vidas é o Senhor, são as pessoas que Ele colocou à nossa volta. Nós estamos aqui, mas tem irmãos do Vigiar e Orai que eles não estão participando do culto, mas eles estão lá orando e vigiando os nossos carros. Louvado seja o Senhor pela Iba Kids, porque os nossos filhos estão lá aprendendo da palavra, aprendendo de Deus. Nós temos uma igreja que nós podemos congregar. Nós não podemos deixar de saudar as pessoas, de agradecê-las e de honrá-las por aquilo que elas têm feito. Eu quero terminar essa palavra dizendo: aquele que já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, mas onde estiver vai clamar pela glória de Deus. E a glória de Deus, o sangue de Cristo nos santifica por meio do seu sacrifício e pela sua glória em nós. E nós então somos achados santos. Somos santos não porque não temos defeitos, mas somos santos porque fomos separados, reservados para um propósito exclusivo de Deus. E eu quero falar ao teu coração: você não é mais uma pessoa de uso comum. Você tem um dono, você tem uma função especial, que é levar a glória de Deus a esse mundo. Aleluia! Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante-se, igreja, quem já pisou no Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu queria que você agora, com os olhos fechados, com a mão no seu coração, orasse após mim dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me. E eu, meu Pai, que um dia estive
na tua casa, na tua presença, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração, eu vejo uma mão levantada ali. Você que fez essa oração, eu vejo outra mão levantada aqui à frente. Eu vejo aqui o casal com a mão levantada. Você, vejo mais uma irmã com a mão levantada. Um irmão ali atrás. Eu vou pedir agora, você que é da casa, você que é um irmão amoroso, uma irmã amorosa, está vendo essa mão levantada? Vá até esse irmão, até essa irmã, abraça e fala bem-vindo, aí mesmo onde ele está, não precisa trazê-lo aqui à frente, aí mesmo onde ele está. Eu queria que você ficasse com esse irmão, com essa irmã, e dissesse, você é bem-vindo à família de Deus. Você vai dizer a ele que o rosto que estava encoberto agora não está mais. É o rosto que contempla a glória do Senhor, através do qual você agora é transformado de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus. É uma nova criatura, e eu creio nisso. Então você vai abraçar essa vida. E eu quero desafiar você a consolidar essa vida, a tomar nota do nome dessa pessoa, sabe, propor uma jornada da aliança para poder, quem sabe, levá-lo ao batismo, se não foi batizado, ou consolidá-lo no caminho do Senhor, voltando à casa do Pai. Como foi falado aqui, a glória que estava no tabernáculo, a glória que estava no templo, agora está em nós, e precisa fluir através de nós, nessas vidas que foram alcançadas nessa noite. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, por essas vidas preciosas, pelas quais foi pago um alto preço, para a glória de Deus Pai. Amém. Sejam bem-vindos à família de Deus, a uma família aqui que quer caminhar com vocês. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha. Estamos aqui para ser essa família. Amém. Quantos foram edificados com essa palavra essa noite? Amém. Fomos profundamente, poderosamente edificados por essa palavra. Sabe, o que eu costumo dizer é que durante a semana, depois que passa esse momento do grande grupo, a graça é dilatada. Sabe aonde? Nos pequenos grupos. Então essa palavra que nós recebemos aqui, ela se torna ainda mais, sabe, mais poderosa, ou sabe, a graça dilatada nas células. Então esteja numa célula, seja edificado, porque lá nós vamos ruminar essa palavra, no nome de Jesus. Que Deus continue te usando, pastor Rodrigo, com intrepidez, com graça, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus. Aleluia.